Antes de prosseguir com esse vídeo, tem algumas notícias importantes para passar para você logo de cara. Aqui a gente não fica enrolando, a gente já traz logo de cara. Segundo a Júlia Malak, o goleiro Santos está próximo de retornar à lista de relacionados. Ele já treina com o grupo e está em última fase de recuperação da sua lesão muscular no quadríceps da coxa esquerda. Ele teve lesão grau 2, aí está se recuperando já tem um tempo, né? E a última vez que ele foi relacionado foi no dia 4 de maio. Passar para vocês aqui também que o técnico Dorival Júnior não vai ter uma apresentação oficial. O Flamengo não vai apresentar ele oficialmente. O clube entende que o técnico já estreou e não faria sentido uma apresentação. Detalhe que na apresentação sempre tem a entrevista, né? Que eles ficam na sala, permanecem na sala e os dirigentes dão entrevista para a imprensa, para os jornalistas, inclusive os youtubers, né? Inclusive os youtubers. E aí, com isso, sem a apresentação do Dorival, Marcos Braz e Spindel não tem que falar com a imprensa. Que beleza, né? Que beleza. Rapaz, eu falo uma coisa para vocês, né? Cada vez mais blindados. E aí o seguinte, galera, também a Júlia Malak falou que o Flamengo estuda mudanças aí internas com a chegada do Dorival Júnior e que o técnico gostaria de implantar treinamentos em 2 períodos para recuperar a forma física dos jogadores. Acontece que o Flamengo não tem tempo, são 11 jogos em 35 dias, né? Então o Flamengo não consegue implementar isso. Segundo ela também, profissionais do futebol podem ser mandados embora, né? Mas não é funcionário só não, hein? Não é só profissionais ali que tem que ser mandado embora, não. Ali, o problema ali no futebol ali é o comando, né? Tem isso também, né? Isso que tem que ser avaliado. E a gente teve aí o Caê Mota também trazendo umas informações interessantes, que ele fala que o Flamengo alçou ao profissional temporariamente o preparador físico William Costa e o preparador de goleiros Breno Borges. Ambos chegaram como auxiliares dos titulares em suas funções. A comissão técnica começa a semana com Dorival Júnior técnico, Lucas Silvestre auxiliar, Pedro Sotero auxiliar, Celso Rezende preparador físico, William Costa auxiliar emprestado da base, Thiago Heller preparador de goleiro, Breno Borges auxiliar emprestado da base. O Caê também fala que, como dito no fim da semana, o Flamengo vai ao mercado em busca de profissionais, principalmente para a preparação de goleiros. Aí a gente já tinha falado do Robertinho, que é o preferido, e também se fala do Flávio Tênios, né? Então, são alguns nomes aí que estão compondo essa comissão técnica. O Flamengo vai se acertando aos poucos aí, né? E vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, né? Sempre estou pedindo isso, né? Deixar aquele like maroto no vídeo também, acionar a notificação no sininho. E eu vou avisar você, cara, que eu e o Zinho também, ex-jogador do Flamengo, a gente vai ter um recado muito bacana para você. E tá lançando essa semana, né? Tá lançando essa semana, eu vou avisar vocês, vai ter o lançamento oficial. Cara, prepare-se, que a Dedicar tá chegando e a partir de agora você vai ter auxílio para o seu automóvel, seguro, você vai ter saúde, você vai ter para o seu pet. Então, cara, é auxílio para tudo que você tiver direito, tá? Com a Dedicar e com um valor super em conta, especialmente para os seguidores do Paparazzo Rubro-Negro. Eu já vou começar com 40% e é um valor super acessível, super. Fica ligado nos próximos dias que eu vou trazer para vocês aqui. A gente já vai começar aqui, lembrando que os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Eu vou deixar até o link aqui da Dedicar, da live que a gente vai ter, né? O arroba deles para vocês seguirem também já lá no Instagram. Mas, cara, vocês não vão se arrepender, eu vou trazer aqui nos próximos dias. Os nossos patrocinadores estão aí também, Outsider, tem o link da Outsider, tem também o desconto, né, para você que quer adquirir nas lojas oficiais online do Mengão, qualquer produto do Mengão com desconto de 5%, usa o cupom PAPA lá em loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Seguinte, galera, a gente já vai direto ao ponto, né, já vamos começar falando de mercado da bola.
porque a gente teve aí notícias acontecendo hoje importantes, né, de mercado da bola. Dá a entender que existe a chance do Bruno Henrique sair do Flamengo, que existe a chance dele sair do Flamengo, e que é bem provável que o Flamengo esteja contratando o Everton Cebolinha. Já tem jornal fora do Brasil, em Portugal, cravando o acerto, né, negócio fechado do Flamengo com o Everton Cebolinha. Pra vocês terem uma noção, olha só, o CMTV de Portugal confirmou que Flamengo, Everton Cebolinha e Benfica estão praticamente de negócio fechado. A compra do ex-atacante do Grêmio deve ser sacramentada por 16 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos do atleta, tá? Então, esse valor que foi publicado pelo CMTV são os 100%. Já o Bruno Andrade, ele traz uma outra informação. Bruno Andrade também, lá de Portugal. O UOL acabou de publicar, Flamengo prepara oferta de 14 milhões de euros por Everton Cebolinha. O Bruno Andrade, com parceria com Marcelo Razan, ele fala o seguinte: o Flamengo prepara para oferecer ainda nesta semana uma proposta de 14 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais, por Everton Cebolinha. O Benfica vê com bons olhos a transferência do jogador brasileiro, mas deve tentar subir um pouco o valor da negociação. Apesar de ter multa rescisória de 150 milhões de euros, 800 milhões de reais, o atacante de 26 anos está avaliado pelo clube português em pelo menos 15 milhões de euros, 80 milhões de reais. A ideia é tentar segurar parte dos direitos econômicos ou incluir bônus por metas atingidas numa eventual venda. A gente tinha falado já aqui, desde a primeira vez que trouxe a informação, o Cícero do canal Flamenguista em Portugal, que isso tinha saído lá em Portugal, aí depois todo mundo começou a publicar, né? Aí tem um monte de pai da notícia depois, né? Um monte de pai da notícia, né? A notícia sai em Portugal, aí as pessoas noticiam aqui, aí tem um monte de pai da notícia. É impressionante. A gente está trazendo sempre aqui alguma atualização. Inclusive o empresário do Pedrinho participou com a gente, com o Benji, falou que o negócio estava, que ele viria para o Flamengo, que o negócio estava muito encaminhado, e ele tinha almoçado com o Braz, com o Spindle e com o Bertolucci em São Paulo, e que o Pedrinho estava também vendo questão lá para ir para o Fenerbahçe, mas que o Fenerbahçe estava de olho também no Cebolinha, né? E tinha uma lista com 12 jogadores, onde o Bruno Henrique deveria estar nessa lista, mas que ele falou na nossa live que o Cebolinha estava vindo para o Flamengo, né? Inicialmente, o Everton, cujo contrato é válido até junho de 2025, não estava disposto a voltar para o Brasil, mas nos últimos dias passou a encarar a possibilidade de reforçar o rubro-negro com uma visão mais positiva. Lembrando que a gente tinha falado para vocês que o Flamengo tentaria, através do próprio Juliano Bertolucci, do Braz, do Spindle, tentaria convencer que nos moldes, né, que o negócio poderia acontecer nos moldes do Pablo Mari, do Gerson, jogador que está lá fora, que vem para o Brasil, se valoriza e volta lá para a Europa, né? Então, o Cebolinha, isso pode acontecer com o próprio Cebolinha, então ele agora já considera vir jogar aqui, reforçar o Flamengo com uma visão mais positiva, aí, né? Já encara isso com uma visão mais positiva. Não é de hoje, né, que o Flamengo tem um interesse na contratação do Cebolinha, né? No começo de 2022 o Flamengo também chegou a abrir conversas com o Benfica, mas aí não aconteceu por causa daquele problema do Banco Central, né? A matéria fala ainda sem impacto lá na Luz, comprado do Grêmio por 20 milhões de euros, 127 milhões na ocasião. Em agosto de 2020, Cebolinha viveu de altos e baixos no Benfica, nunca foi titular absoluto, fez 95 jogos oficiais, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em 2 temporadas não conquistou nem sequer um título, tá? Então, Everton Cebolinha, segundo o CMTV, negócio fechado, pronto, próximo de sacramentar, e segundo o Bruno Andrade, o negócio, o Flamengo tá caminhando, o Flamengo vai fazer uma proposta de 14 milhões de euros, então essas são as notícias. Enquanto um jornal fala que o negócio está praticamente fechado, o Bruno Andrade fala que o Flamengo fará uma proposta abaixo dos 15 milhões pretendidos pelo Benfica, mas ainda assim um valor interessante. 14 milhões, de repente, não é por tudo. De repente é por 80%, né? O Benfica continuando com 20% numa negociação futura. E aí a gente sabe que pode acontecer o negócio e o Flamengo
pode acabar contratando aí o Everton Cebolinha. Detalhe que também desde a chegada do Jorge Jesus ao Fenerbahçe, supostos interesses a jogadores de times brasileiros estão constantemente nas notícias, né? Um desses nomes é o do Bruno Henrique, a gente já veio falando aqui que fontes ligadas ao jogador desmentem e tudo mais. O atacante fez história com o técnico Jorge Jesus e, de acordo com o Fanatic, né, um dos portais que cobrem o Fenerbahçe lá na Turquia, representantes do clube turco irão em breve ao Rio de Janeiro para tentarem fechar a contratação do camisa 27 da Gávea. Vale lembrar que há alguns dias o jornalista Ömer Çelikbal afirmou que Bruno Henrique teria demonstrado interesse na proposta e autorizado seus representantes a negociarem com o Fener. O que fontes ligadas do atleta negaram, né, para a gente, inclusive, alegando que o mesmo está focado no Flamengo e na recuperação da equipe. Essa especulação também era comum quando o JJ estava no Benfica, né? E a gente sabe que isso aí sempre vai ficar voltando. Onde for que o Jorge Jesus treine, vão começar na mesma hora a falar de possibilidade de contratar o Bruno Henrique, né? Impressionante. A gente agora traz uma notícia chata para vocês aí com relação ao Gabigol, né? O Flamengo divulgou que o atleta Gabriel Barbosa fraturou um dente no lance em que foi atingido por uma cotovelada dentro da área na partida contra o Internacional. Eu quero perguntar a Daiane dos Santos, a árbitra, né, que estava no VAR, responsável pelo VAR, que falou que foi um lance normal, só para divertir, para intensidade e tal, mas não era para dar nem falta, não era para dar pênalti. O Gabigol fraturou o dente com a cotovelada que ele recebeu. No jogo do Goiás, deram pênalti e expulsão do jogador do Ceará. Eu queria entender que 2 pesos e 2 medidas diferentes são essas que vocês utilizam, né? É vergonhoso o que aconteceu. O jogador do Flamengo, a gente sabe, treinou hoje, independente do que aconteceu, é provável que entre em campo, mas o Flamengo sendo prejudicado, né, por Braulio da Silva Machado e ainda Daiane dos Santos. E não é a primeira vez que fazem isso com o Flamengo, tá? É sempre contra o Flamengo, é impressionante, né? A gente espera que alguma coisa mude e que essa questão dessa fratura no dente do Gabigol, confirmada pelo Flamengo, essa fratura no dente do Gabigol, ela só vem reforçar, né, que a gente está entregue com relação à reclamação de arbitragem, a cobranças e tudo mais, né, quando colocaram o Bruno Spindel para fazer essa função aí, ele que não tem perfil nenhum para cobrar, né, não cobra nem os jogadores do Flamengo, vai cobrar o quê? Vai cobrar a CBF? Então não é possível, né, que a gente tenha o Bruno Spindel executando essa função e a gente fique aí sofrendo esse tipo de situação. Absurdo, né, gente? Absurdo. Como é que pode o Flamengo, 2 lances capitais do jogo, inventados, né? Primeiro, no áudio do VAR, ela fala que o Mateuzinho bateu com a perna direita na perna direita do Pedro Henrique. Pelo amor de Deus, primeiro o VAR ficava mostrando a posição de impedimento, quando devia mostrar a situação se foi pênalti ou não. Aí o Mateuzinho toca no cara fora da área. O cara vai forjando ali, pulando e tudo mais, e cai dentro da área. Aí ela fala de uma perna batendo na outra. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Então são 2 lances absurdos e o lance do pênalti que o Gabigol converteria e que a gente teria chegado ao empate 2-2 com o gol do Andrés, esse aí é mais absurdo ainda, que ele leva uma cotovelada, era para expulsão e fraturou o dente. Então, gente, é uma vergonha. O que estão fazendo com o Flamengo é uma vergonha, mas é culpa dos dirigentes que deixam também isso acontecer. Se tivesse um dirigente pulso firme, isso não acontecia. O Flamengo está largado, está abandonado. Não tem comando. Uma vergonha. Passar para vocês aqui também que a bancada feminina do Conselho Deliberativo do Flamengo elaborou 2 sugestões de emenda ao estatuto do clube, né? São elas: a inclusão de cotas para pessoas negras e para mulheres, a adoção de uma linguagem inclusiva de gênero no estatuto e no regimento interno. De acordo com o texto da proposta, o Flamengo, como clube que tem história de inclusão, tem o dever de promover a diversidade. No Flamengo, abre aspas, no Flamengo é mais do que sabido que os membros de alguns conselhos são todos homens e brancos.
tais o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, ou possuem raríssimas mulheres e pouquíssimos negros, como no Conselho Deliberativo ou no Conselho de Administração, onde nem chegam a 5% do total de conselheiros. Um clube que possui uma linda história de inclusão e que abraça todas e todos, fora dos muros da Gávea, tem o dever de promover a diversidade, reduzindo as desigualdades em seu ambiente político, afirma o texto da proposta. As propostas serão encaminhadas ao senhor Antônio Alcides Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo, e aos membros da Comissão Permanente do Estatuto, matéria retirada aí do Jornal Extra e Globo, Diogo Dantas. Convido você a seguir, curtir, compartilhar, comentar o que você achou do nosso vídeo, dos nossos temas. Comente aqui, siga, curta, compartilha na sua página pessoal também, é muito importante. Se inscreve aí no canal, aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, até mais tarde ou amanhã de manhã, valeu.